Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma aula de história, conversando mais um pouquinho sobre a organização dos trabalhos, né, ao longo dos tempos e relembrando o quanto esses trabalhos eles foram se modificando, né, ao longo dos anos. Abram a apostila de história de vocês nas páginas 171 e 172 e vamos relembrar um pouco, né, da nossa história, o que a gente aprendeu no bimestre passado também, o que a gente tem conversado sobre o surgimento do trabalho, o surgimento a organização, né, dos trabalhos ao longo dos tempos, as mudanças que aconteceram aí nesses trabalhos, tá? Essa imagem mostra claramente as pessoas, né, realizando os primeiros trabalhos aí no início dos tempos, tá bom? Como que acontecia esses trabalhos aí nessas comunidades? O homem saía para realizar a pesca, para realizar a caça, né, o trabalho mais pesado, o trabalho mais perigoso aí, e as mulheres ficavam aí em suas comunidades, cuidando do plantio, cuidando das crianças, fazendo as refeições para as famílias, né? Então, do princípio, né, desde o princípio, a comunidade, as primeiras comunidades aí existentes, elas se organizavam desta forma, né? Então, a gente falou na aula passada sobre esse pensamento que nós temos até hoje sobre a questão do trabalho, né? De que nossos pais eles saem para trabalhar porque eles querem trazer provisão para a gente, né? Eles querem trazer alimento, eles querem trazer roupas, eles querem trazer para a gente tudo que é necessário para que a gente se mantenha em bem e saudável, né? Então essa é a mesma ideia desde os primórdios, né? As famílias elas se uniam, elas se organizavam para o bem-estar de todos, né? Então, os homens iam e traziam os alimentos, traziam outras provisões também, e as mulheres também tinham a sua parte aí, tinham o seu papel em seus trabalhos, né? Vamos observar esse tipo de organização e ver o quanto que isso mudou. Não podemos nos esquecer, né, gente, dos grupos indígenas, né, de como eles eram organizados. Então, a gente conversou bastante sobre os povos indígenas no bimestre passado. Assim como a outras comunidades, os índios também se organizavam desta forma, né? A responsabilidade da caça, da pesca era do homem, né? Que é o trabalho que é mais pesado, o trabalho que é mais perigoso, né? E as mulheres assim como a gente viu no outro slide, também cuidavam do plantio, cuidavam da alimentação das crianças, tá? Era o mesmo tipo de organização. Pessoal, as tribos indígenas, então, elas permaneciam organizadas desta forma, né? A mulher cuidando do plantio, cuidando das crianças, os homens saíam para pescar, para caçar. Então, era a mesma ideia de organização aí dessas comunidades, né? Até chegarem os portugueses aqui no Brasil, né? Com a chegada dos portugueses, essa organização mudou completamente, porque os portugueses, a princípio, eles trouxeram a cana-de-açúcar, né, para que os índios pudessem fazer as plantações e pudessem produzir aí o açúcar. Depois eles começaram também com a extração do pau-brasil, né? Então, os índios, eles, nesse processo, eles foram obrigados a trabalhar em prol dos portugueses, né? E aí os portugueses ofereciam para eles em troca alguns objetos de metal, né? Que eles ainda não conheciam esses objetos, né? Que era machado, faca, tesoura. Então eram objetos que eles ficavam encantados, porque como eles ainda não sabiam o que era, eles achavam que aquilo era de grande valor, né? Então eles ofereciam o seu trabalho e também tinha a questão dos portugueses estarem ali obrigando, né, que eles trabalhassem também. Mas aí, em meio a esse trabalho, eles também ofereciam essa troca aí com os índios. Então já começou aí essas primeiras ideias, né, de trabalho, de você trabalhar por algo, né, de você trabalhar em troca de algo, né. Então a gente vai ver isso mais para frente também, essa ideia de trabalho
de você trocar o seu trabalho por mercadorias, tá bom? Agora, pessoal, eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre o pau-brasil. Então, o que vocês podem pesquisar sobre o pau-brasil? Quais eram as características do pau-brasil? Onde ele era encontrado? O que era extraído aí dessa madeira do pau-brasil? Para que era utilizado? Então, tem várias fontes aí para vocês pesquisarem, tá? Escolham uma ou duas dessas opções aí. Fale sobre as características, fale como eram utilizado o pau-brasil aí nesse período e registre as suas descobertas aí no seu caderno de história, tá bom? Por hoje a gente vai ficar só por aqui e na próxima aula de história a gente vai continuar conversando sobre essa questão da evolução e das mudanças que houve aí nos trabalhos, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau!